Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Vamos aprender a palavra de Deus, vamos ser instruídos, vamos mergulhar na palavra para a busca do conhecimento, se aprofundando nela cada vez mais, buscando se envolver cada vez mais na palavra para descobrir cada dia mais o conhecimento que ela tem para nós, para que a gente possa estar dentro de uma perfeição, numa vida para com Deus. Só podemos ser perfeitos, estar firmes em Deus através da sua palavra, buscando conhecer e prosseguindo a doutrina, a instrução, a correção, a orientação, daquilo que a palavra nos revela, aquilo que a palavra nos adverte, aquilo que a palavra nos instrui, aquilo que a palavra nos mostra. Então nós temos que conhecer, porque a palavra é a verdade. E quando nós a conhecemos, a palavra, que é a verdade, logo acontece aquilo que Jesus disse: seremos libertos do engano, da mentira, do caminho errado que muitos estão seguindo, pensando que estão indo para Deus, só que não. Nem todo caminho leva a Deus, nem toda doutrina leva a Deus, nem toda religião leva a Deus, nem todo ensino de homem leva a Deus, nenhum desses meios que os homens buscam para chegar a Deus leva a Deus. A palavra é quem nos guia para chegar a Deus. A palavra é quem nos dá o norte, é a bússola, é o radar que nos guia na direção certa para chegar a Deus, consciente, garantido em segurança, sem errar, sem se desviar, sem perder a rota, e andar para Deus, com Deus, pela palavra. Muita gente que está perdidas, outras mortas. Quando eu falo mortas, estou falando no sentido espiritual, pensando que estão vivas. Estou falando no sentido de vida com Deus. Tem muita gente sem a vida com Deus, mas pensando que estão vivas, tendo vida com Deus. Por quê? Porque estão dentro de seus conceitos, do seu entendimento, das suas religiões, das suas doutrinas, dos seus caminhos que dizem ser o de Deus. E muitos estão perdidos. Por quê? Porque estão sem a direção da palavra. Ao contrário, estão sendo pervertidos da originalidade da palavra, daquilo que ela nos ensina, daquilo que ela nos revela. Então, eu convido vocês agora a conhecer um pouco da palavra, a conhecer um pouco daquilo que Deus nos revela, nos ensina e nos orienta. Vamos ler um texto da palavra de Deus, que eu quero fazer uma exposição aqui daquilo que a palavra nos ensina, mas tudo isso baseado na palavra. Livro do Êxodo, no capítulo 3, no versículo 9, assim está escrito: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Isso é Deus falando. Chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Deus agora contempla, sempre tem contemplado. Tudo tem um propósito. Deus tem um objetivo em tudo que Ele permite acontecer. O povo de Israel estava dentro de uma opressão, estava dentro de uma escravidão, subjugado pelo rei, o rei do Egito, que era quem dominava naquele tempo o mundo. Era o Império Egípcio, era aquele povo, aquela nação, que era a nação mais poderosa naquela época, como os Estados Unidos. Hoje, já não é mais, né? Estados Unidos está perdendo a sua potência. Isso é um propósito de Deus. Isso é um assunto que também muitos precisam conhecer, mas eu não vou entrar aí agora. Então,
O povo de Deus, Israel, esse povo de Deus estava preso, escravo, oprimido, subjugado, sobre um reino, sobre um rei, dentro de um povo que oprimia o povo de Israel, povo de Deus. Por que povo de Deus? Por causa da aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó. A partir de Jacó foi chamado de Israel. A partir daí, dos 12 filhos de Jacó, foi chamado o povo de Israel. É preciso entender isso também, conhecer isso. Aonde Deus desse povo escolhe para ser o povo separado de outros povos, para ser o povo dele. Por quê? Porque todos os povos é dele, tudo é de Deus. Deu para entender? Já existiam outros povos ali que não era nação ainda. Eram povos que tinham seus reis, sua hierarquia. Já existiam outros povos, além do povo de Israel. Vamos fazer uma narrativa aqui para você entender. Olha, Deus, quando cria Adão, aí vem o pecado, o homem é expulso da presença de Deus. Aí, a partir daí, a impiedade, a transgressão, a vida de rebeldia contra Deus, ela começa a expandir. Todo ser humano da terra, todo habitante da terra caiu em transgressão. E a terra, diz o texto lá em Gênesis 6, se encheu de violência. Era morte, estupro, malignidade, perversidade, o homem causando seus atos monstruosos. E Deus não criou o homem para isso. E Deus viu a terra cheia desse comportamento humano e resolveu destruir a terra. Resolveu trazer o juízo sobre a humanidade, não a terra, globo geográfico, espaço sólido onde vivemos, mas o povo que havia em cima dela. Deus determina trazer o juízo, a extinção desse povo sobre a terra, através do dilúvio. Aí Deus vai e preserva Noé. Como eu sempre digo aqui, que antes de Deus enviar o juízo, ele avisa, no propósito de quê? De que os homens se convertam e viva, não sofra o juízo. Aí a gente sabe da história, não vou me deter aqui não. Aí só se salva Noé, seus filhos, sua nora e sua esposa. 8 pessoas se salvou no dilúvio. Aí tudo bem, a terra começa a ser povoada de novo, a partir dos 3 filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé. E a terra começa a ser povoada de novo. Só foi preservado sobre a face da terra 8 pessoas, 8 almas, que foram livres do juízo que Deus trouxe à humanidade. Ali não foi o juízo final, foi um juízo sobre a humanidade, onde Deus preservou 8 pessoas para que o propósito de Deus continuasse e a terra continuasse sendo habitada, povoada por pessoas. E a partir dos 3 filhos de Noé, a terra é habitada novamente. A partir daí, começa novamente a humanidade viver a prática aborrecedora de Deus, viver a transgressão, viver a vida profana, pela qual Deus aborrece, sem entendimento de Deus. Porque como diz lá em Salmos 14, que todos se perderam de Deus e todos se fizeram imundo, porque não tem mais o entendimento de Deus, e todos aborreceram a Deus com suas práticas, suas obras, porque não há um sequer que faça o bem. Toda a humanidade continuou novamente agora a aborrecer a Deus. Mas Deus não vai destruir mais a humanidade. Ele fez um pacto com Noé, prometendo a Noé que não destruiria mais a terra com dilúvio. Mas vamos lá, vamos seguir. Vai entendendo aí. O que eu estou falando aqui é fatos bíblicos. Estou trazendo a narrativa bíblica para trazer para você o ensino daquilo que eu quero que você aprenda nas Escrituras. Agora, a partir da procriação dos 3 filhos de Noé, a terra é povoada. Aí agora o homem também começa agora a se perder e a criar invenções, maldições, atitudes que Deus abomina. Aí vem agora um povo querendo chegar a Deus. Mas como? Pelo seu próprio meio. E o homem não pode mais chegar a Deus.
O homem, depois que Adão caiu, não pode mais chegar a Deus. Foi fechada, foi colocada uma barreira, foi colocado um impedimento. Agora o homem está afastado de Deus. Isso quer dizer que ele está perdido, morto, julgado e condenado numa vida maldita. Por causa do pecado. Por causa do pecado. E agora, a gente vai ver a história lá no capítulo 9 de Gênesis, onde os homens agora intentaram criar um meio para chegar a Deus. A gente vai ver a história de Babel. É Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, não é 9, é 11. A gente vai ver a história agora dos homens. A história bíblica relata que os homens, né, liderados por Nirodes, que foi o construtor de Babel, intentou agora criar uma torre que chegasse a Deus, tocasse o céu, ou seja, chegar a Deus. E o homem ia se perder, nunca ia conseguir chegar a Deus. Ele pode fazer uma torre mais alta que tiver, ele pode criar uma estrutura mais alta que for, nunca vai chegar a Deus, aonde habita, aonde está o Criador. Nunca vai chegar, porque o homem está impedido, não pode, por nenhum meio. Pode a NASA criar qualquer foguete mais tecnológico, o foguete mais poderoso da NASA, nunca vai levar o homem a Deus, ao céu onde Deus está. O homem vai sempre estar se dirigindo dentro das invenções que ele cria para subir ao céu. Ele vai estar sempre subindo e só no espaço vazio. Nunca vai chegar aonde está preparada a morada do Altíssimo para os homens. Nunca vai chegar, porque para esse lugar, só quem pode nos conduzir, nos levar até ele, é Jesus. Não é foguete, não é disco voador, não é criação de homem que nos leva ao céu. Só Jesus é quem tem o poder e que nos garante chegar ao céu, na morada celestial, aonde vamos viver para sempre com Deus. Só Jesus é o único meio para o homem chegar ao céu. Pode criar qualquer invenção, nunca vão chegar. E Deus agora, vendo os homens na sua loucura, aí confunde os homens através de línguas diferentes, aonde cada um falou uma língua diferente. E ali parou aquela construção. Não puderam mais construir. Estou narrando a história. E aí o povo vai para frente prosseguindo. Aí Deus agora vai encontrar um homem para fazer um pacto com esse homem, aonde do pacto com esse homem, todas as famílias da terra vai ser abençoada. Olha, meu irmão, que plano maravilhoso de Deus. É preciso a gente reportar aquilo que foi trabalhado por Deus lá atrás, que está revelado nas Escrituras. Agora Deus vai chamar um homem que não tinha conhecimento de Deus, que era pagão, que era ímpio, que vivia dentro de uma abominação, mas Deus chama esse homem, e esse homem atende o chamado de Deus. Isso agora é chamado de fé. O meio agora para o homem ter relação com Deus é pela fé. Quem era esse homem? Adão. Deus agora chama, Abraão. Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostre. Não queira saber por que, como, tal, creia na minha palavra. Abraão creu. E a partir daí, Deus faz um pacto com Abraão. Vai dar uma lidinha lá, Gênesis 12, em diante você vai ver o pacto de Deus com Abraão, aonde toda a nação, toda a família da terra vai ser abençoada através desse pacto. Quando Deus diz a Abraão, Abraão, de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas não era de Abraão, não era, Deus não estava falando da pessoa de Abraão, era de Jesus, que iria vir da promessa, queria vir daquela promessa que Deus fez a Abraão. Era Jesus ali, o prometido, pelo qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus apenas cumprimenta a promessa que já tinha feito lá, quando Satanás tentou o homem a cair. E Deus disse a Satanás que iria trazer um da semente da mulher, que iria destruir o poder dele sobre a humanidade, que ele escravizou. Isso era de Jesus. E Deus agora chama Abraão, e através de Abraão continua essa promessa. Por isso que Jesus disse que toda a lei, o profeta e todas as escrituras testificam de Jesus. Porque todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, ela vem trazendo Jesus como esperança do homem caído. Então,
Aí Deus agora faz a promessa a Abraão, aí entra por Isaac e entra por Jacó. De Jacó, agora Deus levanta um povo chamado povo de Israel, que eu já falei aqui, que foi o povo que foi descendente dos 12 filhos de Israel, que são as 12 tribos, que Deus vai ter um tratamento com esse povo lá na frente. Isso é outro assunto escatológico. Então, o povo agora, a gente sabe da história, que Faraó, o rei do Egito, o primeiro Faraó, tinha grande afeto de José. Enquanto esse Faraó estava vivo, José com o povo do Egito estava vivendo bem. Mas depois que o Faraó, o primeiro Faraó morreu, e assumiu outro Faraó, e não conhecia José, e viu esse povo grande no meio deles, disse: não, esse povo pode se virar contra nós, vamos colocar peso sobre esse povo, vamos ter esse povo submisso a gente. E o outro Faraó que assumiu o lugar do primeiro, escravizou o povo. A partir daí, o povo começou a viver a opressão, viver dentro da escravidão, e tornaram-se escravos dentro do Egito, onde estavam vivendo tranquilo, até o primeiro Faraó. Depois o povo tornou escravo. E aí, o texto que eu li aqui, chega a um período que Deus contempla o clamor do povo, que Deus contempla a escravidão do povo, e Deus resolve tirar esse povo do Egito para servir a Ele. Por quê? O povo estava perdido do entendimento de Deus. A partir de Adão, a partir de Noé, a partir até ali, o povo se perdeu de Deus. O povo não tinha mais conhecimento de Deus. O povo já não lembrava mais dos deuses dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. E já não tinha mais, o povo estava perdido. Mas Deus fez uma promessa a esse povo de Israel. Entenda que a promessa de Deus, como nação, foi a esse povo, para uma finalidade. Agora Deus resolve o quê? Tirar esse povo da escravidão, para que, através desse povo, todos os outros povos conhecessem o verdadeiro Deus. E como é que Deus faz isso? Bem, o povo estava preso no Egito. O Egito era um povo que tinha vários entendimentos de deuses. Adoravam muitos deuses. Cada Deus tinha uma função. Era o Deus que protegia os animais, era o Deus que protegia os rios, era o Deus que protegia a natureza, e eles tinham vários conceitos de deuses. E Deus agora queria que o povo conhecesse a Ele, através desse povo que Ele escolheu para ser o mensageiro, para ser aqueles que iriam anunciar a esse verdadeiro Deus, para toda a humanidade que se perdeu dele. Não foi só o povo de Israel, mas Deus levantou o povo de Israel para essa finalidade, que esse povo levasse o conhecimento dele a todos os outros povos. Aí Deus resolve tirar esse povo do Egito, e só podia tirar com um poder sobrenatural, porque o povo era escravo. Quem era que iria poder libertar esse povo? Se o Egito era o povo mais poderoso da época, não tinha nação ainda, era o povo mais poderoso da época, que tinha um grande exército de cavalos e cavaleiro, tinha um grande poder bélico, um grande poder de guerra. Naquele tempo, quem poderia tirar esse povo escravo da mão daquele que era poderoso? Faraó era o homem mais poderoso. Faraó era um deus. Até isso, na cultura egípcia, eles acreditavam que o homem era Deus, e eles tinham Faraó como Deus. A 10ª praga que Deus mandou da morte foi com esse propósito, para fazer o povo ver que Faraó não era Deus coisa nenhuma. Até porque você precisa aprender uma coisa: as 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito, cada uma delas tinha uma finalidade. Era Deus humilhando os deuses do Egito. O povo precisa aprender isso. Vamos lá. Deus agora vai tirar o povo do Egito. Como? Quem era que poderia libertar esse povo? Era o próprio Deus que ia tirar, dentro da ação soberana dele. Mas ele precisava, porque Deus, ele precisa de um mediador
para tratar com o homem, porque o homem não pode vir direto a Deus. Deus não pode tratar direto com o homem, porque todo homem está mergulhado no pecado e se chegar a Deus vai sofrer o juízo e não pode. Então por isso que Deus sempre chama o homem para operar a sua obra em benefício do próprio homem, entendeu? Que Deus trata com o homem, através do homem. Aí Deus agora vai levantar quem? Quem é o homem que Deus levanta para que seja um mediador para o povo, pelo qual ele vai usar para tirar o povo do Egito? Quem é o homem que Deus levanta? Moisés. Isso. Olha, você conhece a Bíblia, hein? Deus levanta Moisés. E agora, através de Moisés, Deus chama Moisés. Dentro de uma forma sobrenatural. Deus chama Moisés. Porque naquele tempo estava se revelando tudo. Tudo aqui foi revelação de Deus. E Deus usou homens para escrever todo o fato da história de Deus com os homens, aqui nesse livro chamado Bíblia, para a nossa edificação, o nosso conhecimento e o nosso aprendizado, para a gente conhecer esse verdadeiro Deus. Aí Deus chama Moisés. Mas o povo estava sem entendimento de Deus, o povo não conhecia mais a Deus, o povo era escravo e o povo estava já dentro da cultura do egípcio. Com certeza esse povo que Deus chamou, através da promessa de Abraão, Isaque e Jacó, esse povo já estava envolvido na idolatria, invocando, adorando outros deuses, buscando proteção, buscando socorro, tendo esperança, vivendo a cultura do Egito. Deus agora levanta Moisés para tirar o povo. Aí Moisés agora, chamado por Deus, ele crê, tudo é por fé e obediência, a vida com Deus, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus é através da fé na palavra dele e da obediência à palavra dele. Não é através de ritual, de formalidade, de religião. Não é através disso. Vida com Deus não é isso. Eu tento sempre explicar ao povo isso. Eu aprendi isso lendo as Escrituras. Mas eu também não conhecia no começo. Eu era menino. Eu acreditava que para eu ter comunhão com Deus, para eu buscar a Deus, para eu ser cheio de Deus, para eu estar na bênção de Deus, eu precisava estar vivendo a formalidade religiosa dentro das instituições. As obrigações, as regras, os mandos, os trabalhos. Mas quando eu aprendi, eu disse, não, vida com Deus não é essa. É por isso que hoje eu estou livre. E eu sempre mostro às pessoas, vida com Deus é questão de fé e obediência na palavra. Andar dentro da direção da palavra, não dos líderes dentro da igreja. Deu para entender? Estabelecendo vários caminhos que são anátemas. São paganismo, para o povo viver em nome de fé em Deus. Mas deixa isso para lá. Vamos voltar para a narração que eu estou fazendo aqui. E Moisés crê em Deus pela palavra dele. Ouviu e foi. Aí Deus agora vai dizer a Moisés, Moisés, eu vou te levar para libertar esse povo que está oprimido. Eu vou te usar. Vai e diz a esse povo que eu vou livrar. Aí o povo vai e diz assim, Moisés vai e diz a Deus, tá bom Deus, eu vou até o povo. Agora, quem és tu para que eu diga para o povo, quando me perguntar, quem é esse Deus? Quem és tu para eu dizer a eles? Olha o que Moisés vai dizer no versículo 13 do capítulo 3 de Gênesis. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eis que me disserem, qual é o nome dele? O que eu vou dizer a eles, Deus? Aí Deus vai dizer a Moisés, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. Glória a Jesus. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. E este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Interessante, né? Que Deus não disse a Moisés aqui, Moisés, disse o povo que meu nome é Jeová. Deus não disse isso, né?
O povo hoje aí dessa seita, da Sociedade de Torre de Vigia, que diz que é testemunha de Jeová, insiste em pregar dizendo que o nome de Deus é Jeová. Deus não disse isso a Moisés. Aí Moisés faz: Deus, o que é que eu vou dizer a esse povo quando perguntar? Deus disse: não diga nada. Não tem o nome pessoal. Diga a ele que o eu sou e enviou. E acabou-se. Diga mais: foi o Deus de teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que fez a promessa com esses 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Vocês têm que crer no Deus desses homens aqui. O Deus que fez a promessa com esses 3 patriarcas. E o povo de Israel até hoje acredita no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o Deus verdadeiro que eles creem. Só não creram no mediador de Deus. Não é mais Moisés, não foi Moisés. Moisés foi o mediador do povo de Israel. Mas o mediador entre Deus e os homens pecadores chama-se Jesus, porque o próprio Moisés era pecador. Não podia ser mediador entre Deus no céu e os homens na terra. Moisés foi mediador dentro de uma aliança de Deus com o povo de Israel, entre o povo, mas não uma mediação entre Deus no céu e o povo na terra. Essa mediação quem faz é Jesus. Não é pastor, papa, nem padre, nem igreja. Amém? Como é bom a gente aprender isso. E agora, Moisés vai até o Egito, na autoridade, confiando no poder do Deus que enviou ele. Moisés vai até o Egito. Chega lá no Egito, diz: Faraó, eu vim aqui em nome do Deus que me enviou a ti, para te dizer que liberte o meu povo, deixe o meu povo ir, porque senão a mão dele vai pesar sobre ti e todo esse povo que escraviza, o povo de Deus. Faraó disse: que nada, rapaz, eu sou soberano aqui. Quem é esse teu Deus para dizer que vai livrar vocês da minha mão? Aí foi o erro de Faraó. Esse foi o erro de Faraó. Faraó se acabou aí. Deus disse: vou te dar resposta, Faraó. Vou te dar resposta. Eu vou mostrar quem eu sou para você através de situações que eu vou enviar sobre tu e teu povo. Aí Deus agora vai mandar as 10 pragas. É o que eu quero que você entenda. As 10 pragas, cada praga tinha uma finalidade. Deus manda praga aonde os rios tornaram sangue. Deus manda praga aonde teve rã, teve sapos. Deus manda praga aonde teve muitas moscas. Deus manda praga aonde toda a natureza, os gafanhotos comeram toda a plantação dos egípcios. Deus manda várias pragas. Interessante é que as primeiras 3 pragas que Deus mandou, os magos, os feiticeiros do Egito também operaram. Deus permitiu. Aí Deus disse: pronto, vou permitir vocês operar a primeira, a segunda e a terceira, para vocês pensar que tem poder. Porque Satanás, ele opera. Satanás, ele tem poder sim. Mas quando Deus entra para operar, o poder de Satanás cai por terra. Aprenda isso aí também. Aí Deus permitiu o diabo usar os magos do Egito para operar também os 3 primeiros milagres que Deus operou através ali das pragas. Tudo bem, mas a partir do 4º em diante acabou-se. Acabou-se. Os magos disseram: não, Faraó, esses poderes aí, esse poder aí, nós não podemos operar contra ele. Não tem como, Faraó. Isso aí vai além do nosso poder, porque o poder de Deus, aleluia, o poder de Deus, aleluia, aleluias, o poder de Deus é soberano, ele é o Altíssimo, além dele não tem ninguém. Quando ele opera, ninguém pode impedir, ninguém pode tornar direito aquilo que está torto, ninguém pode levantar aquilo que ele derruba, ninguém pode tirar, abrir aquilo que ele fecha, porque Deus é soberano, aleluia.
Os magos do Egito entenderam isso. Disse: rei, meu Deus, meu rei, Faraó, não tem como a gente vencer esse poder pelo qual vem operando através de Moisés. É um poder além do nosso. E Faraó continuou endurecendo o coração. Disse: não vou deixar o povo. Ele dizia que ia libertar, mas depois dizia: não liberto. Eu quero ver se esse Deus... E Faraó foi endurecendo o coração. E Deus disse: pronto, através do teu endurecimento, Faraó, eu vou te usar para mostrar o meu poder. Não é só aos egípcios, não. É para todas as nações, todos os povos de hoje e lá na frente vão conhecer o que eu fiz usando você para manifestar o meu poder. Por causa da dureza do seu coração. Aí a 10ª praga que Deus envia no Egito, Faraó não aguenta. Ele disse: não tem como eu resistir. Eu sou o cara que digo que sou Deus para todos esses povos. Eu sou soberano. Eu sou o mais poderoso. Mas eu não estou conseguindo resistir à ação desse Deus, desse povo que está aqui, operando para que eu deixe esse povo ir. Eu não estou conseguindo operar. Aí Deus faz, sabe o quê? Manda a 10ª praga. É aí que Faraó vê que não adianta lutar contra Deus. Manda a 10ª praga. Sabe o que foi que Deus mandou dizer a Faraó e a todo o povo que achava que ele era Deus? Que Deus só há um. E esse Deus único, verdadeiro e poderoso, soberano, é o Deus desse povo chamado Israel. Porque a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Inclusive, o primogênito de Faraó, que naquele tempo tinha um entendimento que Faraó era Deus. E quando Faraó morria, ele era a encarnação do filho. O filho era a continuação do Deus do Egito, Faraó. Aí Deus disse: pronto, eu vou matar o primogênito, que eu quero ver agora aonde esse Faraó vai reencarnar. Aleluia! Como Deus é tremendo! Deus mostrou que não tem Faraó, Deus coisa nenhuma. Não tem protetor de terra, não tem protetor de animais, não tem protetor de água, não tem protetor de nada. Se não for Deus que guarda e proteja, não existe protetores. Porque o povo do Egito acreditava que tinham protetores das águas. Deus manda a água, a praga do sangue. Acreditava que tinha um Deus, um protetor que protegia os animais. Deus manda uma praga que mata os animais. O povo do Egito acreditava que tinha protetores que protegiam a natureza. Deus manda a escuridão, que tinha lá a deusa do sol, do dia. Deus manda a escuridão. Deus manda a praga de piolho. Deus manda a praga do sapo. Deus manda a praga da morte. Que o povo acreditava que Faraó era Deus. E com a sua morte ele reencarnava no filho. Deus disse: pronto, vou mandar a morte para os filhos primogênitos. Quero ver onde Faraó vai se encarnar. Porque não existe outros deuses. Ei, aprenda uma coisa aqui. Você que acredita nesses protetores que a Igreja Católica ensina, você que acredita nessas entidades que ensinam por aí, dentro da macumba, da feitiçaria, orixá, entidade que é de luz, que é de paz, que é de proteção, corpo fechado, cuidado. Isso é demônio querendo enganar você, como enganaram o povo do Egito. E você, se não crê em Deus, no único e verdadeiro, você vai sofrer o mesmo juízo que o povo no Egito sofreu. Porque Deus, ele mostra que o homem tem que adorar aquele que é o Criador, o Senhor, o único e verdadeiro Deus. Não tem protetores, não tem santo, não tem santa, não tem medianeiro, medianeira, não tem medianeiro, não tem ajudador, não tem protetor, não tem padroeiro. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É o único que protege, é o único que guarda, porque ele é o verdadeiro Deus que tomou a forma humana. Aí Deus agora liberta o povo sai do Egito. Mas Faraó ainda endurece o coração e vai atrás do povo, com a rebelião dele contra Deus, com a ira dele e a indignação dele contra Deus, querendo ele se vingar de Deus através do povo. Aí Deus disse: pronto, vou aproveitar mais uma vez essa tua dureza, vem atrás do meu povo.
Tu vai andar a noite inteira, não vai conseguir chegar no meu povo. E foi o que Deus fez, irmão. É coisa gloriosa o que Deus faz para dar vitória ao seu povo. Não tem medo não de nenhuma ação maligna não. Confia em Deus e continua na palavra dele. O diabo pode correr atrás de tu para destruir a eternidade toda que ele viver. Ele nunca vai chegar a você, porque você vai estar guardado em Deus, através de Jesus. Se sair de Jesus, cuidado, o diabo te atropela e te destrói. Faraó vem atrás do povo. Aí Deus passa a noite toda para que o povo passe, abrindo o mar. Eita, que milagre glorioso! Deus abre o mar, uma coisa incompreensível, uma coisa impossível, uma coisa que não tem como acontecer, mas Deus opera o impossível. Deus abre o mar para o povo de Israel passar, e olha, enquanto o povo passava, Faraó não conseguiu chegar no povo, porque Deus não permitiu. Ele poderia vir a 100 km, 1000 km por hora, e não alcançaria o povo, porque Deus era quem estava ali para dar o livramento ao povo. O povo passa, e Deus permite o mar aberto, porque o mar só pode passar por ele com segurança quem está em Deus. Quem não está vai perecer no mar. Está entendendo aí a mensagem? Faraó viu o mar aberto e disse: não, vou passar também. Ei, Faraó, Deus não abriu o mar para você não. Deus abriu o mar para o povo dele passar. Povo de Deus é aquele que ouve e pratica a palavra. Só vai ter o grande livramento esse povo que está na palavra. Faraó vem atrás. E Deus agora o que é que faz? O que é que Deus faz? Deixa ele entrar. Ele vai até o meio. Mas depois Deus fecha o mar. E ali Deus destrói. Deus destrói todo o exército de Faraó. E olha, irmãos, eu já li a Bíblia e não vi. Faraó não entrou. Eu creio que Faraó, ele não morreu naquele momento. Sabe para quê? Para a humilhação dele ser pior. Faraó voltou envergonhado, decepcionado, sem exército, sozinho. E agora o povo vai dizer: cadê tu, Faraó? Tu não dizia que era Deus? Porque Deus matou, destruiu, acabou com o poder de Faraó. Destruiu toda a autoridade de Faraó. Um rei sem exército, ele não é nada. Eu creio que Deus deixou Faraó vivo para essa humilhação ser completa, para que o povo visse que Deus não era Faraó, mas é Deus o grandioso que destruiu o poder de Faraó. E Faraó ficou decepcionado, na vergonha e no desprezo. Amém? Agora vem outra história. Quero narrar para você entender. Aí Deus agora começa a trabalhar o povo. E a promessa de Deus era que o povo tinha que guardar a aliança. Tinha que obedecer o que Deus determinava. Deus agora vendo que o povo estava dentro da sua prática pagã que receberam no Egito, Deus agora estabelece para o povo leis, regras, princípios, estatutos para o povo agora andar com Deus dentro da vontade de Deus. Deus pega Moisés e manda Moisés passar para o povo suas leis, que não era só o decálogo, não era só os 10 mandamentos que Deus deu através das placas. Esse decálogo foi dado para os homens ver a transgressão e saber da sua miséria, porque a lei, ela é boa, ela não é contra o injusto, ela não é contra o justo, ela é contra o injusto, para mostrar a transgressão dele e a punição. E Deus mostrou isso ao povo através do decálogo e deu estatutos, mandamentos, princípios para o povo viver dentro de uma situação espiritual, que agora Deus vai ensinar o povo como é que se invoca, como é que chega, como é que busca esse Deus, através da sua direção. Aí Deus agora manda Moisés construir um tabernáculo. E nesse tabernáculo tem os instrumentos, objetos, as divisões
aonde o povo agora ia para ter uma relação de espiritual com esse Deus que eles não conheciam, mas era o Deus que eles tinham que guardar o pacto dos pais dele, os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E Deus estabelece regra, Deus estabelece para esse povo meio para esse povo não sofrer a ira dele. Deus coloca ordenança para o povo viver. E a gente sabe da história. O povo foi rebelde, o povo quis voltar para o Egito, o povo continuou praticando suas obras malditas que aprenderam lá no Egito. Tanto é que a gente vê o povo agora querendo viver na idolatria, faz um bezerro de ouro na ausência de Moisés e começa agora a viver uma adoração anátema, adorando o ídolo, o qual eles fizeram e atribuindo todo o feito de Deus para o ídolo que eles criaram. E Deus agora aborrece com esse povo. Deus agora se indigna com esse povo. Deus diz: vou destruir. Aí Moisés, que era o mediador, intercedeu pelo povo. E Deus não destruiu naquele momento, mas não permitiu que esse povo entrasse na promessa da terra que ele fez. Ia dar ao povo uma terra, porque o povo saiu do Egito, não tinha terra, não tinha lugar geográfico para estabelecer sua moradia, não tinha nada. Deus disse: eu vou dar a vocês. Vocês são povos que não têm nenhum espaço de terra, porque toda terra, cada um dos povos tem seu espaço. Mas eu vou dar a vocês uma terra que manda leite e mel, aonde habita 7 povos. Eu vou tirar esses povos da terra. Eu vou extinguir estes povos que estão nessa terra para dar a vocês, os amoreus, os cananeus e vários povos. Deus extinguiu esse povo para dar a esta terra ao povo de Israel. Meu irmão, é muito maravilhoso quando a gente vai aprendendo a palavra. O que eu estou aqui narrando para você é fatos, é a palavra de Deus. Mas Deus, pela dureza do povo de Israel, que saiu do Egito, eu estou falando do povo que saiu do Egito. Eles não largaram, não renunciaram, não se converteram a Deus. Continuaram com as práticas do Egito. Continuaram com a idolatria, com o paganismo, com a feitiçaria, com a rebelião, vivendo as práticas do Egito. Deus disse: esse povo não vai entrar no meu repouso, por causa da incredulidade, da rebelião, da dureza do coração. Deus permitiu aquele povo 40 anos arrodear no deserto, mas não pegou a direção da terra prometida, porque aquele povo não tinha um coração voltado para Deus. O coração era mau, só buscava o erro e não estavam dispostos a seguir aquilo que Deus orientava. Deus permitiu 40 anos aquele povo arrodeando, para que viesse outra geração de pessoas, mas aqueles que saíram do Egito não entraram. Nenhum, aliás, só 2, Caleb e Josué, porque foram fiéis e creram na palavra de Deus. Deu para entender? Aí, a partir da descendência daquele povo que saiu do Egito, Deus continua esse povo e através de Josué, esse povo alcança a terra prometida, terra aonde acamparam o seu espaço, até hoje estão lá, que hoje não é mais um povo, é uma nação, nação de Israel. E agora vem a segunda parte dessa narração. Deus fez a promessa do Messias, daquele que Deus ia enviar adiante do povo, que iria salvar o povo. Não era Moisés. Deus fez a promessa que o povo teria que receber esse que ele ia enviar. Esse que Deus prometeu ao povo de Israel foi aquele que ele disse a Abraão: da tua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas, benditas, através de Jesus, que veio da linhagem da promessa de Abraão, Isaque e Jacó, nascido da tribo de Benjamim, da tribo de Judá. Jesus veio dessa tribo. Mas o povo continuou cego, perdido de Deus. Não aceitaram o seu Messias. Não aceitaram aquele que eles estavam aguardando, que Deus prometeu. Eles rejeitaram o seu Cristo. Eles rejeitaram o seu Messias.
e até hoje estão esperando. Eles estão lá no muro da lamentação, fazem suas orações contínuas, aguardando aquele que vem para restaurar o povo de Israel, que ainda não está restaurado. Eles ainda o esperam, porque hoje aquele povo está todo misturado dentro da incredulidade, dentro da idolatria, dentro da feitiçaria. A nação de Israel está contaminada. Hoje, quando Jesus vier na segunda volta à terra, que vem para esse povo, ele vai purificar essa nação, e essa nação vai ser o lugar de onde ele vai governar literalmente na terra. O governo milenar de Cristo, o governo literal de Cristo na terra se dará quando ele vier para livrar Israel, que vai estar cercado em guerra pelo anticristo. E Jesus, como livrou o povo de Israel do Egito, ele vem para livrar o povo de Israel do cerco do anticristo, a quem ele vai destruir o império das trevas, que vai estar reinando nesse período, porque a igreja vai ser levada e vai começar agora o reino das trevas, que é através do reino do anticristo. As trevas vão reinar. Jesus mais uma vez vem ao mundo, e Deus mais uma vez vai destruir o poder de Satanás, que vai estar reinando na terra através do anticristo, e mostrar que ele é o Senhor, e o poder dele ninguém resiste, e não tem ninguém além do poder de Deus, nem Satanás, que vai estabelecer o seu poder através desse governante mundial, que é o anticristo, que será o tempo de plenitude do reino das trevas, quando a igreja sair daqui e o reino do anticristo vai governar o mundo inteiro. Jesus vem, destrona o anticristo, destrói o reino das trevas e implanta o seu reino milenar, o reino de Deus, o reino de Jesus, literalmente na terra, através do povo de Israel. Ele vai reinar o mundo inteiro na capital, Jerusalém, e todos de todas as nações vão para Jerusalém adorar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus, ele é o Rei da Glória. Vai estar reinando lá em Israel, de Jerusalém, que hoje é tão cobiçada pelos árabes, que querem tomar posse daquele espaço de terra que não é dos árabes. A promessa não foi para o filho de Abraão com Agar. A promessa de Deus é para o filho de Abraão com Sara. Foi de Isaac e não de Ismael, porque o povo árabe são descendência de Ismael, são ismaelita. A promessa de Deus é com o povo da promessa de Jacó, de Abraão com Sara, que foi Isaac, o povo judeu da descendência de Isaac e não de Ismael. Meu irmão, isso é muito bom você aprender sobre esse assunto espiritual. É aí que eu digo, a Bíblia tem que ter entendimento espiritual. Você sabia que essa briga entre judeu e árabe é uma briga, é uma questão espiritual? Os árabes, a Palestina, eles querem de todo jeito tomar posse daquele espaço geográfico de terra em Jerusalém. Porque é ali que Jesus vai vir e reinar daquela cidade, daquele espaço geográfico. Foi ali que começou a promessa. É ali que vai terminar a promessa. Deu para entender? Jesus vem e de Jerusalém ele reinará todo mundo, o reino literal. Por isso que os árabes combatem tanto pelaquela terra, porque é uma ação do diabo. Ele quer impedir essa promessa. Não vai conseguir, porque Deus é quem é o Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Então, só um pouco da narração para você entender. Jesus, nós precisamos dele para triunfar com ele. A igreja vai estar reinando num corpo glorificado com Jesus na terra. Nós vamos reinar. Nós vamos julgar o mundo com Jesus, porque somos um povo bem-aventurado, que creu no Cristo, no Salvador, que o povo de Israel desprezou. Nós cremos, são os gentios, e alguns de Israel que estão crendo, alguns judeus que estão crendo em Jesus, que vai participar da glória da igreja. O tratar de Deus com o seu povo, segundo nação Israel,
vai ser quando Jesus voltar para libertar o povo do ataque, da guerra, do anticristo contra Israel. E a igreja espera Jesus para nos livrar do grande juízo de Deus que vai se dar quando o anticristo começar a reinar. Aí Deus vai derramar a ira dele sobre a terra. Deus levantou Moisés como mediador entre ele e o povo de Israel para livrar o povo do Egito. Mas hoje não é mais Moisés. Hoje não é padre, nem papa, nem pastor. Hoje não é igreja, não é instituição, não é obra do homem. O único mediador, meio, caminho para nos levar a Deus hoje chama-se Jesus. Jesus é o mediador único entre Deus e os homens. Jesus, para a gente chegar a Deus e ter o livramento através de Jesus. É Ele que nos livra do poder do faraó espiritual, o diabo. É Ele que nos livra da miséria do Egito que o mundo está vivendo hoje. Que é o mundo que vai receber a ira de Deus, que são as pragas que vêm ao mundo, as 7 taças, as 7 ira de Deus, o cálice de ira, as 7 taças, as 7 trombetas. Isso tudo faz uma figuração do Egito, faraó, o soberano, o rei do Egito, que é o diabo, o Egito, que é o mundo, as pragas de Deus, que vai ser a ira dele, quando ser derramada neste mundo, quando a igreja daqui sair. O mediador para nos tirar desse mundo, do poder de Satanás, não é mais Moisés, é Jesus, o mediador entre Deus e os homens, que nos livra do poder de Satanás, do mundo, do Egito, e nos leva para Deus, nos salvando. Jesus é o Salvador, Jesus é o libertador, Jesus é o enviado de Deus para nos tirar e nos salvar e nos levar a Deus o Pai. Amém, meus irmãos? Então medita nessa história real. Bíblia é história real. Acontecimentos que surgiu, que aconteceram, são fatos. Não é história fictícia. Aqui não é a criação da mente do homem. Aqui é tudo que aconteceu, fatos da história, que foi revelado aqui, Deus usando os homens para escrever. Toda a escritura, ela é uma obra de Deus, não é do homem. Ela não vem da imaginação do homem. Toda a escritura é inspirada por Deus. Foi Deus que pegou os homens para escrever tudo o que aconteceu e coisas que os homens não viram, não estavam lá para conhecer, para ver. Mas Deus, que é onisciente, inspirou os homens a escrever tudo aquilo que aconteceu na história. Tanto na história do conhecimento do homem, como naquilo que o homem não conhece. O final, o que aconteceu no céu e o que vai acontecer no fim. Já está tudo revelado aqui, porque Deus assim usou o homem para escrever e nos deixar revelado para o nosso conhecimento. Amém? Creia, seja salvo, liberto, buscando socorro em Jesus, o nosso único Salvador, mediador, para nos levar a Deus. Que Deus abençoe a todos. Essa pequena narração da palavra de Deus nos traz um grande conhecimento da verdade que liberta. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar, anunciar a palavra, a verdade que liberta. Nada além da palavra, nada além da verdade que liberta. Jesus, fiquem na paz.